Olá, meus amigos, irmãos, todos que estão assistindo mais esse episódio do IBG Cast, o nosso podcast da IBG, que nós estamos realizando como parte das comemorações do aniversário da igreja e da realização do nosso congresso Frutos, Sementinhas. E nós estamos realizando os podcasts com ministérios da igreja, representantes de ministérios da igreja, em que estamos falando sobre a atuação de cada um, né? Quais são os desafios, quais são as oportunidades e quais são as necessidades de uma igreja para esse tempo. E hoje, nesse episódio, eu estou aqui com esses dois convidados especiais aqui, o Elber Lopes e o Elvis Carlos, e eles vão falar um pouco sobre Ministério de Comunicação. Os dois fazem parte do Ministério de Comunicação da Igreja Batista da Glória, e cada um especificamente em uma área de atuação, mas daqui a pouco a gente entra mais sobre isso. Primeiro eu vou dar uma saudação para eles aqui, né, e pedir a eles também que se apresentem, falem um pouco sobre eles, sobre há quanto tempo estão na igreja, qual é a família deles, se são casados, se não são, né, como é que é a vivência deles aqui na Igreja Batista da Glória. Vamos começar então pelo Elvis. Pode ser, Elvis? Pode ser. Se apresenta aí para quem está em casa e fala um pouquinho de você. Eu sou o Elvis, eu tô há 14 anos na igreja. 14? Desde meados de 2008 para 2009 ali, entrei para a igreja. Trabalho na transmissão aproximadamente 6 anos, mas de Ministério de Comunicação eu devo ter uns 12 para 13 anos que eu tô integrado assim, na comunicação. Comecei no Data Show. Eu entrei para a igreja assim, procurando alguma coisa para fazer, porque eu sempre fui muito fechado, né? Então eu procurei alguma coisa assim para fazer dentro da igreja. E como eu mexia muito com o computador na época, a primeira área que me veio na cabeça assim, eu vou ajudar no Data Show. Aí foi uma forma de eu me integrar assim, né, dentro da igreja. Eu entrei pro Data Show, comecei a atuar ali, na época era a Cristiane que era líder. E depois de um tempo, eu acabei assumindo a liderança do Data Show. Um tempo depois assumi a transmissão, aí fiquei com os dois, e depois eu achei melhor entregar um para outra pessoa. E estamos aí, seguindo aí juntos. E você é casado, tem filho? Casado pela filha de 4 anos, vai fazer 5 anos agora, hein? Elisa. Isso aí é um ministério bacana. Legal, vou falar mais sobre ele daqui a pouco. E vamos falar com o Elber. Fala aí, Elber, se apresenta aí pra galera. Quem é você? E aí, gente, meu nome é Elber Lopes. Eu nasci, cresci em uma família cristã, então minha vida foi vendo os meus pais se envolvendo com o ministério, então isso estava dentro de casa, né? Então, com mais ou menos 13 anos, eu comecei a me interessar muito pela essa parte de arte, né? Design. Muito cedo, eu comecei a brincar com Photoshop. Com 15 anos eu não jogava joguinho. O meu joguinho era o Photoshop, por exemplo, eu ia mexendo. E aí eu acabei partindo para a área de audiovisual, então isso foi me lapidando bastante. Entrei para projeção também muito cedo, assumi muitas responsabilidades desse ministério. Depois eu comecei a trabalhar numa produtora de vídeo, então isso foi me encantando mais. Eu acabei começando uma faculdade de publicidade e propaganda. E aí minha vida é a comunicação. E aí eu tive à frente da igreja com o Ministério de Comunicação mesmo, atendendo os ministérios. E eu cheguei na IBG há 5 anos, foi através do ministério que eu conheci a minha esposa, então eu sou casado com a Aline. E nós dois hoje fazemos parte desse ministério também, junto com o Elvis e a Fernanda. E a gente ama essa área, a gente faz tudo de coração mesmo, porque a gente quer que cada vez mais a palavra do Senhor ela chegue na vida, nas pessoas, onde elas estejam. Legal. Então, quer dizer, você trabalha com essa parte de audiovisual. Atualmente, é o quê? Fotografia? Então, hoje eu e a Aline, a gente tem uma empresa de fotografia de família. E eu atendo algumas empresas, né, que precisam de algum suporte audiovisual, até visual mesmo, em relação à comunicação. Então, hoje a minha vida, além do ministério que eu atuo, é a minha profissão também. Eu sou um publicitário independente mesmo.
Legal. Então, quer dizer, você usa o talento que você tem na vida profissional aqui também no Ministério da Igreja. E aí você trabalha com software, programação, né, desenvolvimento. Foi um pouquinho diferente, né? Eu entrei na igreja, aí foi até engraçado, assim, né? Logo quando eu entrei para a projeção, a igreja tinha uma empresa que a igreja contratava, que era uma empresa que fazia o site, dava manutenção de sites. E aí acabou que a gente queria fazer um site novo para renovar e tal, e a empresa demorou. Aí tinha o Ricardo que trabalha com a gente no ministério, a gente conversando, Ricardo, vamos fazer esse site? Aí não tem filho para fazer isso, não sei, mas vamos fazer. Não, mas eu não conheço. Eu falei, cara, também não conheço, não, vamos aprender esse negócio e vamos fazer. Aí começamos a mexer, fotocar e tal. Aí nisso eu comecei também a trabalhar dentro de uma empresa de tecnologia. Eu trabalhava como suporte e tal, e ali dentro eu percebi que era aquilo ali que eu queria pra minha vida, né? Aí comecei a estudar sozinho em casa, comecei a estudar desenvolvimento de software e tal. Depois eu ingressei na faculdade. Antes disso eu já tinha começado dentro da empresa, assim. Já tinha começado a trabalhar com software, né? Tava no período que eu estava estudando, a empresa viu o meu engajamento e tal. A partir daí eu comecei a trabalhar. Aí isso foi um pontapé para mim decidir qual faculdade eu ia fazer, né? Eu fiz análise de sistemas. Aí hoje eu estou trabalhando com isso até hoje. Trabalho mais como analista, né? Então, quer dizer, uma das coisas que te despertou para essa área de desenvolvimento de software foi justamente fazer algumas coisas aqui na igreja. Começar a produzir um site aqui para a igreja. É uma coisa que eu sempre falo com o pessoal do ministério. Cara, esse ministério é uma porta de entrada para talvez uma profissão. É verdade, aprende muita coisa. Exatamente. Né? Você tem uma gama de possibilidades de aprendizado ali que é muito grande. Dentro da transmissão você pode trabalhar com filmagem, você pode trabalhar como produtor, você pode trabalhar igual eu, com publicidade, fotografia, edição de vídeo. E edição é uma coisa que está em alta, entendeu? Então, assim, verdade. É uma gama de possibilidades muito grande. Assim, Eu vejo que as pessoas subestimam muito o ministério, acham que vai só trabalhar, né? E acaba que é uma porta de entrada para você fazer novos relacionamentos ali, né? Com as pessoas, você conhecer mais a igreja, as pessoas te conhecerem também. E é uma porta de entrada para muitas oportunidades, assim, na vida, né? Na vida pessoal e na vida profissional. Por que não? Com certeza. Você tem um pouco de receio, assim, você falar, trabalhar na comunicação, eu já fiz um trabalho, assim, de chegar nas pessoas e perguntar assim, pô, vamos trabalhar na comunicação pra gente. Mas tem que fazer o quê? Você pode ficar no data show, a pessoa já olha, data show, né? Eu quero não. Vamos pra transmissão, mas tem que aparecer, gente. Não é isso tudo, não, bacana. Elas têm medo. As pessoas têm medo, elas acham que é uma coisa de outro mundo, assim, impossível. Porque o que acontece? Por exemplo, vou lá no data show. É uma coisa que pode acontecer. Às vezes a pessoa lá na frente, lá no louvor, tá cantando uma música, tá cantando a música ali, e às vezes a pessoa esquece e canta um outro trecho da música. Aí todo mundo olha lá pra cima. Olha lá pra cima. Que é o data show que errou. Ou acontece do data show ter errado mesmo, aí a pessoa já entra em desespero, né? Eu errei, porque todo mundo olha lá pra cima. Hoje isso não acontece com frequência mais, assim, as pessoas elas já parece que mudou um pouco essa cultura. Mas isso era um problema, assim. As pessoas já, tipo assim, já ficavam com medo, porque é uma coisa que, se você errar ali, pode impactar no culto e tal. A pessoa fica com um pouco de medo, mas na verdade isso é uma coisa natural que vai acontecer. A pessoa tem que ter tranquilidade. Ali, se acontecer alguma coisa que foge um pouquinho do script, calma, tranquilidade. É uma questão de treino também, de capacitação, né? Exatamente. Tá, vamos falar um pouco da atuação específica de cada um de vocês, né? Então, no caso do Elber, a sua parte no Ministério de Comunicação é especificamente de que forma que vocês atuam? Então, a área que a gente atua é muito de conteúdo. Então, vamos colocar que dentro do conteúdo a gente tem fotografia, né? As captações de imagem, no caso foto e vídeo, o gerenciamento das redes sociais e também a exibição dos anúncios em todas as plataformas que a gente vai tocar o público-alvo. Né? Então a gente está falando aí do telão, a gente está falando de cartazes espalhados pela igreja, a gente está falando das arte para o WhatsApp, desdobramento para as redes sociais em si, no site, quando talvez o Elvis precisa de algum suporte, alguma imagem que a gente produz. Existe essa comunicação interna também, a gente se comunica muito nisso. Então,
é meio que a gente atende todos os ministérios também. Então, todos os eventos, é um movimento novo que a gente fez também, né? Estruturando de uma forma definitiva essa parte de comunicação, porque antes acontecia que os ministérios eles eram independentes. Eles tinham que fazer a arte para divulgar. Isso, E como que você capacita, ou como você tem um integrante de um ministério focado para crianças, que precisa saber mexer na comunicação para criar essa arte. Então, a gente concentrou tudo no Ministério de Comunicação. Então, hoje a gente separou um processo, tem um processo muito bem definido dos ministérios com o Ministério de Comunicação. A gente se comunica bastante com eles, fazendo acordos, né? E puxando pra gente e tirando a carga, o peso de algo que nem compete a eles, né? Então, a gente trata dessa forma hoje. A gente trata com todos os ministérios, com o pastor e com quem tem algum evento dentro que às vezes nem se enquadra como dentro de um ministério. Talvez é alguma coisa extra-ministerial. E a gente também dá esse suporte para toda a igreja. A ideia é que a gente tenha na comunicação clareza, uma comunicação mais assertiva e objetiva também. Vocês têm mais ou menos quantas pessoas assim que atuam nessa parte de fotografia, de edição, de criação de conteúdo? Você ali, então, mais diretamente em tudo, né? Mas tem algumas outras pessoas de vez em quando? Hoje a equipe de conteúdo ela tem uma equipe de umas 6 pessoas. 6 pessoas. Que estão em processos também de constante capacitação. Porque, querendo ou não, a comunicação ela tem uma parte técnica que ela é muito necessária. Então, não é só assim, entrei, já estou fazendo tudo. Não, você precisa passar por um processo de treinamento. Até em relação, vou dar um exemplo do processo de fotografia, de aprendizado de fotografia. Quem quer fotografar na igreja precisa saber como se movimentar, como enquadrar uma boa foto, como dominar a fotometragem, né? Que é o que você precisa saber para você fotografar, fazer uma foto, entender o que você está fazendo, né? Então a gente precisa passar por um processo mínimo que seja para você poder ir fotografar um evento ou algum lugar. Sim. E no seu caso lá, Elvis, vocês estão na parte mais da transmissão do culto, né? Fala pra gente aí o que vocês fazem, qual o objetivo do ministério de vocês, nessa parte do ministério. O nosso objetivo, ele é efetivamente, como o próprio pastor Joel fala, assim, né? A gente meio que tá pregando junto com ele, né? E a gente tá ali fazendo a transmissão, e essa transmissão alcança pessoas em qualquer lugar do mundo, né? A gente pensa que não, a gente pensa que a quantidade de pessoas que tá assistindo ali dita qual que é o meu público. Só que, na verdade, aquele conteúdo que está ali, ele vai perdurar ali por muitos anos. Não é só hoje que a gente vai impactar, a gente vai impactar no futuro também. No futuro, outras pessoas vão olhar para aquele canal ali, para aquele conteúdo, e muitas pessoas vão ser impactadas pela mensagem, pela fala do pastor, às vezes pelo louvor. Então, assim, o nosso trabalho é basicamente a gente caminhar junto com a igreja ali, junto com o pastor, levar essa palavra para quem está fora, para quem não pode, para quem está debilitado, para quem tem que assistir em casa porque não tem condição de vir para a igreja. A gente tem pessoas que assistem o nosso culto assiduamente, assim, em todo domingo e quarta-feira. Eu vejo as pessoas lá, eu consigo perceber que as pessoas comentando, conversando. Normalmente as mesmas pessoas estão sempre lá, sabe, interagindo, se comunicando e tal. E isso é muito gratificante para quem está do outro lado também. Eu já vi notícias de que a gente já teve pessoas, acho que da China, vendo vídeo nossa aqui, né? Da igreja aqui, Estados Unidos direto, fora do Brasil, pessoas fora do Brasil, né? A gente já teve caso até em Israel, que a gente estava acompanhando. A gente foi logo quando a gente chegou a criar um aplicativo, né, para a igreja. A gente criou um aplicativo. Acho que foi 3 semanas depois, as primeiras instalações lá em Israel, a gente instalado. Aí a gente conseguia ver, assim, né, onde estavam as pessoas, que estão assistindo, que estão acompanhando. Né? A gente tem casos de pessoas que conhecem a nossa igreja aqui e que estão numa área remota ali, né? E que a pessoa coloca uma televisãozinha lá, coloca o nosso culto online lá para a criança assistir. Entendeu? Então, às vezes a gente acha que a gente não está impactando, mas a gente está impactando, a gente está fazendo diferença.
E vocês atuam com as câmeras, basicamente vocês têm as câmeras, aí isso leva para uma mesa, e nessa mesa vocês fazem os cortes, e ali é que você trabalha mais essa parte. Isso. A nossa equipe, normalmente, ela é composta por 4 pessoas, né? A gente tem 3 operadores de câmera e mais um diretor de corte, que é a pessoa que fica fazendo os cortes das imagens ali e fazendo, de fato, a transmissão, né? A gente tem trabalhado muito com a questão da imersão do culto, que seria basicamente a gente tentar trazer, mesmo a pessoa do outro lado da tela ali, do computador, da TV dela, tentar trazer essa pessoa para dentro do culto, entendeu? Ela se sentir Exatamente. No sentido de você, às vezes você fazer uma imagem mais próxima, sabe? Para trazer uma proximidade maior para a pessoa sentir que ela está ali dentro, que ela está participando, entendeu? Às vezes a pessoa poder rever ou ver membros da igreja, pessoas com que ela se relacionava no passado, e de repente agora ela não está podendo, por alguma enfermidade, ou pelo fato da pessoa estar debilitada e tal. Então, a gente tenta trazer essa proximidade, né? Tornar o culto mais imersivo. E é legal muito aqui na IBG que a transmissão não é de hoje, né? Não. Quando foi criada? Sim. Quando eu entrei, já era, tipo assim, era o Rodney que fazia, era uma câmerazinha. Na época eu tava no Data Show, uma câmerazinha pequenininha, que eu tava assim, Na galeria, eu na acho. galeria, Aí uma câmerazinha, parecia aquelas câmeras de segurança. Aí a igreja, em 2014, se eu não me engano, fez um projeto para poder reestruturar essa parte da transmissão. A gente nem imaginava o quanto isso seria importante futuramente. A pandemia é um capítulo à parte. Eu quero entrar nesse assunto daqui a pouco, a importância da transmissão na época da pandemia, que você contasse um pouco de como foi a sua experiência, porque eu lembro que você ficou, assim, de certa forma, sobrecarregado, porque era muita responsabilidade. Aí, o culto dependia da transmissão. Então, conta pra gente como é que foi essa evolução passando pela pandemia aí. Foi uma coisa muito, muito louca, cara. Tava todo mundo assim, não, tem que ficar em casa, E o pastor, tem que ir pra igreja. Meu irmão... Você tinha que vir pra igreja, né? Pra igreja, aí tinha que ir de máscara, tinha que fazer... Aí eu chegava, aí fazia todo um processo, né? Que é assim, às vezes eu conseguia trazer alguém comigo, alguém pra filmar e tal. Então, normalmente, o que eu fazia? Chegava, higienizava as câmeras, né? Entendeu? Passava álcool e tal. Não tirava minha máscara por nada, né? Graças a Deus. Eu só fui pegar Covid, assim, 2 anos depois que a pandemia iniciou. Assim. Mas, assim, foi um trabalho muito árduo, porque era uma responsabilidade, tipo assim, o culto dependia exclusivamente da gente. Sim. Hoje não, hoje se a transmissão parar, por exemplo, se eu tiver algum problema, o culto ele continua acontecendo. Sim. Na época não, na época tipo assim, a gente não poderia ter falha. Se falhasse, eu tinha que começar tudo do zero. Isso aconteceu várias vezes. Aconteceu de tipo assim, a gente começar a fazer a transmissão lá e tal. E chegar no meio do caminho a internet caía. Aí a gente estava gravando tudo. Eu lembro disso. Aí você tinha que ir lá e iniciar tudo de novo. O pastor tinha que pregar tudo de novo. Eu lembro disso. Isso sem falar no período em que a gente não estava fazendo a transmissão presencial, né? Porque a gente fez um período muito longo assim. A gente gravava em casa. Aí mandava, juntava o louvor tipo assim, com a pregação. Aí pegava o carro, ia na casa do Renan, pegava o pendrive, ia na casa do pastor, pegava o pendrive e tal, e daqui a pouco a gente estava com... Olha, eu acho que esse podcast é até uma oportunidade de fazer um reconhecimento ao trabalho de quem se empenhou durante a pandemia para que os cultos continuassem sendo transmitidos, né? Porque realmente foi um serviço muito importante, um ministério essencial na época da pandemia. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida de todos que trabalharam nesse período, que se esforçaram para que a igreja continuasse realizando seus cultos. E aí eu fico pensando que nesse período, assim, como a IBG já tinha a prática da transmissão, não foi muito trabalhoso pensar em solução, Não. né? Mas eu fico imaginando as igrejas que não tinham nenhum suporte desse e tinha que, do nada, começar a pensar
uma forma Elas foram forçadas a aprender. Exatamente. E algumas acho que entraram nesse mundo a partir da pandemia. Eu acho que o que aconteceu aqui foi talvez uma evolução. A gente aproveitou para, né, aprimorar. Eu vejo que a pandemia ajudou, assim, em alguns aspectos. É justamente nessa parte da imersão também, né? Que a gente acabou, pelo menos evoluiu bastante, assim, o pensamento, né? Que quando a gente começou a fazer as transmissões aqui na igreja, igual quando a igreja voltou tipo assim, não voltou ao presencial, né? Mas a gente começou a gravar na igreja, a gente começou a fazer coisas diferentes que a gente não fazia quando a igreja estava aqui, que era pegar a câmera, andar no meio das pessoas ali que estavam no louvor e tal, né? E isso trouxe uma imersão maior, as pessoas que estavam em casa começaram a gostar, o pessoal, pô, tá bacana demais a imagem e tal. Isso forçou também a gente a ter que melhorar a imagem, a ter que investir em tecnologia, investir em software, investir em equipamento para melhorar. E aí a pandemia acabou ajudando muito nesse sentido, sabe? Da gente entender assim, a importância daquilo e como o nosso trabalho ali afeta a forma que as pessoas estão adorando em casa. Sim. Então, apesar de todos os apesares, serviu também para a gente aprender, entendeu? A gente acabou adquirindo um aprendizado. Houve uma aceleração na adesão ao digital, né? Com certeza. Então, tem uma pesquisa de 2022 que mostra que aqui no Brasil mais de 160 milhões de pessoas possuem um acesso à internet. Então, para você ver como que a comunicação, a transmissão é tão importante num tempo onde as pessoas, às vezes as pessoas que estão aqui fisicamente, né, no mundo, elas estão no mundo virtual, no mundo digital, né? E como esse ambiente, ele vira um celeiro muito grande, né? Pra gente ir atrás e falar de Jesus para eles e fazer com que a mensagem de Jesus chegue até eles. Assim. A igreja e o evangelho, ele tem, na sua essência, um elemento muito forte de comunicação. Então, o que alcança as pessoas, Deus alcança as pessoas através da palavra. Palavra é comunicação, né? Como a Bíblia diz, né? Como ouvirão, se não há quem pregue? Então, a comunicação, ela faz parte do processo de evangelização, de edificação, de santificação da vida das pessoas, né? O processo de falar, de ouvir, de criar uma conexão ali e de se entender. Então, assim, vamos falar um pouco aí que o Elber falasse um pouco. Pensa uma igreja com uma glória, né, Elber? Uma igreja de médio para grande porte, mas uma igreja, assim, tem muitos ministérios, muita atividade acontecendo, muita gente fazendo um monte de coisa. Como é que é um desafio de você conseguir comunicar para as pessoas o que está acontecendo aqui, quais são as atividades que estão acontecendo? Como é que é essa Eu estava até esperando uma pergunta parecida, porque o que eu vou falar aqui é o que acontece no nosso dia a dia. Assim. O Ministério de Comunicação, principalmente essa parte de conteúdo, é uma parte que está se desenvolvendo agora. Assim. Então, ela está criando forma agora. Eu não defini. Está criando estratégias. Exatamente. A gente, numa questão de etapas, como a equipe é muito pequena, a gente acabou criando o seguinte. Vamos ver como que a gente consegue atender a igreja no básico. Como que a gente consegue atender os ministérios basicamente. Então, foi feito um planejamento para isso, um pacote de comunicação, materiais mesmo, né, de publicações, um padrão como se fosse para a gente padronizar, para tornar toda a comunicação uma unidade só. Para quando as pessoas verem uma comunicação da IBG, enxergarem que ela é uma comunicação da IBG, porque segue um padrão, uma unidade visual. Uma identidade visual. Isso. E por isso é muito importante que quem entre no ministério, ele entenda. Por isso que é muito importante esse processo de aprendizagem. Porque você tem que ter alguns conceitos em mente. Porque senão você coloca lá uma palavrinha, coloca um elemento, a data do evento, e isso virou um material de comunicação. Então é trazer um pouco de inteligência para para essas peças, né? Para um objetivo de comunicação, né? Trazer estratégia mesmo. Não é só fazer uma arte, mas para que é essa arte, né? Como que ela vai ser divulgada? Então, isso vai economizar muito também no processo de para qual plataforma eu vou divulgar isso. Talvez tem eventos e acontecimentos aqui na igreja que não tem necessidade de colocar nas redes sociais, por exemplo.
Então, como que a gente utiliza dos nossos meios e do conhecimento que a gente tem sobre comunicação para poder divulgar? Então, a gente está num processo de aprendizagem, de aperfeiçoamento, eu acho que não é aprendizagem, é um aperfeiçoamento do Ministério, para a gente ter todas as etapas concluídas, assim. A área de comunicação é muito grande se tratando de conteúdo. Então, precisamos de muitas pessoas para trabalhar, né? Então, e hoje a gente trabalha com o mínimo. Então, a gente hoje atende os ministérios com peças que divulgam os eventos deles. A gente faz algumas captações pontuais, não são todos os cultos que tem a fotografia. A gente está estruturando isso, eu acho que até o início do ano que vem a gente tem uma equipe onde que elas vão, onde através de uma escala, né, eles vão conseguir estar em todos os eventos. Isso vai ser um avanço muito legal para a gente, porque como são muitos ministérios, muitos eventos, e como eu cheguei há 5 anos aqui na IBG, então foi no final de 2019, os eventos estavam desacelerando, né? Aí quando começou a acelerar em 2020 veio a pandemia, então não senti como que era realmente o volume de demanda. Agora é que você tá pensando. Agora eu tô tendo a real sensação de que a IBG. Ela é uma igreja ativa, uma igreja que se movimenta o tempo todo. Todos os ministérios, eles demandam muito da comunicação porque eles precisam divulgar aquilo que eles estão fazendo. Isso é maravilhoso. Então a comunicação é divulgar, é comunicar para as pessoas de fora o que a igreja do Senhor está fazendo nesse mundo, né? Então, é muita coisa acontecendo. Então, o que a gente fez inicialmente como que a gente vai atender minimamente todos os ministérios? Porque não dá para eu atender um ministério e deixar outro fora, né? Então, a gente tem muitos ministérios para ser atendidos e a gente precisa avançar com todos eles. Nesse processo de aperfeiçoamento, a gente está criando novas equipes, onde as pessoas vão filmar pessoas no evento. Como que a gente... vou dar um exemplo assim, né? Como que a gente capta um evento de mulheres? Aí fotografa, aí registra lá. Temos aqui um conjunto de fotos. Qual outra coisa que a gente poderia fazer que a gente não faz, que a gente poderia colocar? Um exemplo, né? Como que a gente vai colocar isso nas mídias sociais? Alguém específico para filmar algum depoimento, algum movimento diferente que não seja só o registro, né? Então, é muito importante esse processo de aderir a novas pessoas dentro do ministério para a gente poder conseguir atender a todos os ministérios com excelência, que é o caminho que a gente está percorrendo hoje. Sim. Esse podcast aqui, eu acho que é um exemplo até de como a gente pode tentar novas formas, né, de alcançar e levar a informação para as pessoas, porque o Ministério de Comunicação, nós estamos falando disso, nós estamos falando de levar informação, e aqui a gente está levando informação de como os ministérios funcionam. É um tempo que a gente tem mais longo, uma conversa, quer dizer, as pessoas estão podendo saber como é que é o Ministério da Ação Social, como é que é o Ministério com Crianças, de Comunicação, enfim. E é interessante que aqui, nessa estrutura que a gente teve que montar para fazer aqui esse podcast, precisou da parte de transmissão, precisou da parte de fotografia, de luz, de som, teve que juntar todos os conhecimentos aqui para fazer isso, né? E a pergunta que eu queria fazer para vocês agora é com relação ao futuro, os sonhos, as percepções que vocês têm para o que pode ser feito, onde podemos chegar. Porque em um dos nossos episódios de podcast, que a gente falou com o pessoal da Ministério de Juventude e com Crianças, a gente falou de como a internet, as redes sociais, elas alcançam nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Eu acho que todo mundo, até os adultos também, envolve muitas pessoas, atrai as pessoas. Será que a igreja tem condição de alguma maneira, ou deve ser esse o nosso objetivo? Estou jogando aqui uma pergunta para a gente refletir. De ocupar um pouco esse espaço que a rede social tenta ocupar, ou que as mídias tentam ocupar na vida das pessoas, e a gente ocupar como igreja através desse tipo de mídia, como um podcast, como outro. O que vocês pensam sobre isso? O futuro, onde a gente pode chegar, que caminho a gente poderia seguir? Eu acho que o mundo das redes sociais, da internet, é um mundo de competição. A gente compete atenção, que é a coisa mais valiosa no comportamento do ser humano quando ele pega o celular e fica ali. A atenção, ele quer ali consumir. O algoritmo da rede social, ele vai dando para a pessoa o que ela mais procura justamente para segurar, né? Exatamente. Então, quando a igreja ela se torna presente ali no ambiente virtual também, a gente tá nesse bolo, né? De competir com um joguinho, com um videozinho. É um super desafio.
E é um ponto de atenção para a igreja, para as lideranças da igreja enxergarem a internet, as redes sociais, com um ponto de estratégia, né? Porque, querendo ou não, não adianta só fazer transmissão. Qual é a estratégia por trás das ações dentro desses meios? Né? Como você pode ser efetivo? Porque uma coisa é você entrar para competir, né? Outra coisa é você Conseguir competir. tomar... porque não é fácil. Não é fácil. A estrutura que o mundo tem é muito forte, né? Muitos Então, recursos. por exemplo, vamos levar para esse lado do que a gente está fazendo agora. Muita gente assiste podcast tentando. Por que a gente não está inserido nesse meio? Entendeu? A gente está entrando agora. De repente é um desafio pra gente. Por que a gente não continua? Entendeu? Tanto que podcast é um assunto que a gente vem falando há um tempo, né? A gente fala, a gente tem que entrar nessa área. Porque eu acho que a igreja tem que estar onde as pessoas estão. Porque se a nossa função é captar pessoas, não adianta a gente achar que a gente vai ficar parado aqui e as pessoas vão... E eu acredito que eu acho que a nossa preocupação nem tem que ser tanto engajar essas pessoas no meio digital. A gente quer alcançar elas. Se a gente alcança e leva ela a refletir sobre a vida dela e ela procurar uma ajuda em alguma outra igreja, se for aqui por perto a Igreja Batista da Glória, porque se identificou com a gente e tudo mais, isso já conseguimos alcançar o nosso objetivo, assim, sabe? Então, nós estamos vivendo num tempo, né? Aliás, você que está nos assistindo, lembra que o tema do nosso congresso desse ano, Congresso Frutos, é Uma Igreja para esse Tempo. Né? E esse tempo é um tempo de muitas vozes, de muita gente, falando muita coisa, oferecendo muita coisa, muito conteúdo, de muita produção de conteúdo, né? Na vida das pessoas. As pessoas estão assim... não sabem nem... A gente tem aquela brincadeira de que você vai lá no Netflix, alguma coisa, para escolher um filme, mas você passa tanto tempo para escolher o filme que depois você até cansa, não tem mais nem vontade de assistir mais nada, né? De tanto conteúdo e isso, YouTube e tudo. Então, assim, é um desafio realmente pra gente conseguir ser uma voz em meio a tanta coisa, né? Na pesquisa que eu comentei, é uma coisa que gerou como resultado, que chama a atenção das pessoas no meio digital, é a autenticidade. Cara, a gente vive, respira IBG e sabe o quão valioso é tudo que acontece aqui dentro, sabe? Então é muito mais fácil pra gente, porque tem um monte de gente aí que não sabe, se apropria de uma autoridade e fala pras pessoas lá na internet e a gente acredita, sendo que a gente é autêntico, nós somos autênticos, temos conteúdos autênticos, né? De uma palavra profunda e a gente tá aí com todos os elementos nas mãos. É muito mais fácil, eu acho, sabe? Eu acho que aí a gente tem que sempre tentar conectar essa dimensão da comunicação e do falar às pessoas com uma outra dimensão que é o que você está falando, que é tocar o coração das pessoas também com a nossa vida e com os nossos atos e mostrar na prática, né, quem somos nós e a diferença que existe em nós. Então, não adianta só eu falar para a pessoa, eu comunicar, dizer que ela é importante, que a sua vida é importante e tal, e no momento que ela precisa, eu cruzo meus braços e não socorro, não estendo a mão, Exatamente. não caminho junto. Vamos uma pausa aqui. Conserta aí, gente, a TV. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Eu acho que é descanso, né? Ficou muito tempo. Acho que só isso é um pontinho pra lá. E aí é muito importante também a gente pensar que a gente trabalha digital e a gente tem que, de forma integrada, trabalhar a recepção aqui, o Ministério de Integração, por exemplo, para receber essas pessoas. A gente está preparado fisicamente para receber as pessoas que vão vir de lá, por exemplo? É isso. Então é isso, quer dizer... Isso que eu tava até conversando com o Pedro, antes de vir para cá, hoje, que é um desafio muito grande, assim, né? Igrejas grandes têm esse desafio, né? Às vezes chegam pessoas novas para a igreja e a gente não consegue alcançar todo mundo. Porque a gente não tem poder de conhecer todo mundo. Então, um grande desafio é justamente a gente usar a comunicação para poder alcançar
e abraçar aquela pessoa também que acabou de chegar para a igreja. Porque quando a gente fala em comunicação, às vezes fica muito, como é que eu posso dizer? Parece que é muito voltado para tecnologia, para ir lá fazer anúncio e tal, não sei. Mas comunicar não é só isso, né? Eu preciso me comunicar com a pessoa ali na igreja. Até a parte do pessoal que o Elber estava falando de integração também envolve comunicação. Você precisa se comunicar com as pessoas. Você precisa alcançar aquela pessoa, trazer ela para perto, abraçar aquela pessoa, entendeu? Para aquela pessoa não querer sair, ela se sentir acolhida dentro da igreja. Então, isso é uma coisa muito importante também que a gente tem que trabalhar como igreja, assim, como comunicação. Quer dizer, a gente comunica com as pessoas, ou para as pessoas com as nossas palavras, mas também, ou mais ainda, com as nossas ações, com as nossas atitudes, né? Então, vocês, todo mundo que trabalha em comunicação, precisa estar consciente do aspecto humano na comunicação, né? Porque senão se torna um marketing que você está mostrando uma imagem que, na realidade, ela não condiz com aquilo. Então, se a gente realmente fala, nós somos uma igreja assim, somos uma igreja assado, vem aqui e tal, e quando a pessoa vem, ela não encontra um lugar de acolhimento, uma palavra de conforto, né, alguém, uma orientação, ela se sente frustrada ou talvez até enganada, né, e decepcionada, de alguma maneira, né? Aí as pessoas, ela chega para a igreja, talvez nem procurando a Deus. Talvez a pessoa está procurando ajuda, procurando acolhimento. Isso. E isso é uma porta de entrada para a gente apresentar a Deus para ela. Isso, entendeu? Então, essa é uma parte muito importante, assim, na comunicação também. Então, comunicação é um assunto geral, né? Ele toca todos os ministérios. E torna um ministério de comunicação um pouco complexo, mas não acolhedor, sabe? Sim. É um ministério muito legal de se trabalhar. Não é difícil. Não é difícil, porque se o que tá difícil a gente ensina, tá tranquilo. A gente aprende junto. Mas é muito legal o fato de tocar todos os ministérios, você aprende, você tem contato. Eu tô aqui há 5 anos, eu conheço muita gente de vários ministérios, porque eles precisam ter contato comigo. Isso é uma experiência compartilhada incrível. É isso. E a gente tem a consciência do aspecto espiritual daquilo que a gente está fazendo, né? Por mais que seja eu programando, editando um vídeo, há uma questão espiritual em tudo que a gente faz, né? Há uma orientação de Deus, há uma acessibilidade espiritual naquilo que eu estou editando, naquilo que eu estou captando, naquilo que eu estou transmitindo, naquilo que eu estou informando, né? Então, quer dizer, também no Ministério de Comunicação, qualquer área, a pessoa precisa estar buscando a Deus, né, em oração. E ali você vai encontrar amigos que vão caminhar junto com você. Caminhar junto. Eu costumo dizer também que a gente tem que estar sempre alinhado com a visão da igreja. Qual que é a visão da nossa igreja? Qual que é a visão do meu pastor? O que eu estou fazendo aqui, o que eu estou produzindo, está de acordo com o que ele vê como futuro da igreja? A gente tem que estar sempre alinhado com esses objetivos, com esse propósito. Quais são os objetivos da igreja? Qual que é o propósito da nossa igreja, da Igreja Batista da Glória? Então, não só a comunicação, mas todos os ministérios, eu entendo que precisam estar alinhados com essa visão. Aonde a nossa igreja quer chegar? Quem a gente quer alcançar? Então, a gente estando alinhado, a gente consegue alcançar muito mais pessoas. A gente consegue chegar muito mais longe. É isso, Gael. Tá muito bom essa nossa conversa, que acho que a gente abordou questões assim, que são centrais, né, nessa questão da comunicação. E eu já quero agradecer vocês, nós estamos chegando já ao final aqui, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa que eu não perguntei, vocês fiquem à vontade, né? Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo a gente e um convite às pessoas para poderem se envolver, participarem, né? O que elas precisam fazer, onde que elas podem atuar. Então é o momento de vocês venderem o peixe aí e chamar o pessoal para estar junto. Então, gente, fica o convite para vocês. O Ministério de Comunicação é um ministério que está em aperfeiçoamento. A gente é um ministério que está em constante crescimento. Então, a gente precisa de voluntários. Precisamos de pessoas dispostas a servir a igreja, assim, inicialmente. E tenho curiosidade com essa área de comunicação também, né? Porque às vezes não tem por que a pessoa se colocar numa posição que ela talvez nem
tá muito afim de aprender. Então, se você tem uma aptidão para as questões de comunicação, para as redes sociais, mídias sociais, eu acho que é uma grande oportunidade para você se conectar mais com Deus e com a igreja. É uma oportunidade para você se conectar com uma área profissional, que talvez você possa vir a escolher futuramente. E se não for uma área profissional, é um hobby muito legal que você vai gostar de fazer e gostar de estar fazendo. Eu não sei se foi pra você, né? Mas pra mim eu acho que tá muito mais difícil estar do outro lado da câmera. Tem que ser E a gente tá acostumado a estar do outro lado, né? Tá do lado de cá, o nervosismo é maior. Então vai, Elvis, deixa só... Sai da frente da câmera, gente. Entre pra trás, é muito legal. É isso aí. Acho que tá filmando ali, mas... Então deixa sua mensagem aí pro A pessoal. minha mensagem é muito parecida com a do Elber. A gente tem um trabalho muito grande a se fazer. Pessoas precisam ser alcançadas, vidas precisam ser salvas. E o Ministério de Comunicação como um todo, ele também está muito ligado à missão. Então, às vezes a gente não pode ir, mas a gente está aqui também levando a palavra. Então, assim, a gente conta muito com a colaboração de todos. Se você sente no seu coração de você participar, de você ajudar, você não precisa saber nada. A gente ensina, né? Assim, a parte braçal, operacional, a gente ensina tudo. A gente vai mostrar a visão, a gente vai mostrar como tem que ser feito, qual que é a visão da igreja, como que você tem que operar, como que isso pode impactar a sua própria vida como voluntário ali dentro da igreja, como servo, né? A gente fala voluntário, mas a gente está aqui servindo, então a gente tem que ter essa visão, que eu estou ali servindo. Então, fica aí o convite, vocês participarem, se integrarem com a gente, porque tem muito trabalho a se fazer, muitas pessoas para a gente alcançar. É isso aí. Eu achei muito legal essa fala do Elvis aqui sobre a questão missionária, né? Porque me lembra, antigamente, assim, acho que antes de eu me converter, que já se usava muito folheto, se usava filme Jesus, que pegava uma fita, levava para um lugar. Isso é comunicação. Sim. Isso é transmissão. Que já acontece e alcançou vidas. Existem pessoas que foram alcançadas através disso, de uma filmagem, de um folheto, de uma arte que alguém entregou um dia, né? Então isso é algo realmente para nos motivar a continuar investindo aí e seguindo nesse ministério. Então eu queria já agradecer vocês por estarem aqui, obrigado pela presença de vocês, que sempre estão por trás das câmeras, hoje estiveram aqui na frente das câmeras e tendo a oportunidade do pessoal conhecer mais vocês, de vocês falarem, né? E obrigado a você que assistiu esse nosso episódio de hoje, que foi muito bom. Então assim, eu tenho certeza que você tem alguma coisa para comentar, eu tenho certeza que você tem alguém para mandar esse vídeo, para engajar as pessoas, para fazer o YouTube mostrar mais esse vídeo para as pessoas, né? E dê o seu like aí, se inscreva no canal da nossa igreja, no YouTube. Se você não assistiu os outros episódios do nosso podcast, procura lá nos vídeos, ou então espere que vai sair mais, né? Depois desse aqui. E se inscreva no nosso congresso Fruto Sementinha, que vai acontecer agora após o aniversário da nossa igreja. Tá bom? Obrigado pela presença de todos aqui, obrigado pela sua participação assistindo. E agora vamos nos despedir aí, dando um tchau e um até mais pra galera. Valeu, tchau!